24ª rodada finalizada do Brasileirão da Série B, com os dois jogos que aconteceram nesta terça-feira, onde o Juventude virou uma partidaça contra o CRB. Daqui a pouco eu vou fazer análise também desse jogo, mas eu quero começar com a vitória maiúscula, gigantesca, propositiva do Atlético Clube Goianiense, que bateu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto dentro do estádio Antônio Ascioli por 3-0. Quero agradecer o carinho de todos vocês no nosso canal, deixe o like, compartilhe, inclusive eu vou até fazer esse vídeo com o boné referente às cores do dragão, né? Um preto e um branco, faltou um vermelho aqui, mas como não temos esse preto e branco, vamos fazer o material então com esse boné em detrimento aí da linda vitória do Atlético Goianiense, porque foi merecido. O Atlético se impôs desde o início do confronto diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, foi muito propositivo, um primeiro tempo maiúsculo, um primeiro tempo em que soube jogar, marcou linha alta, pressionou, roubou a bola na saída de primeira fase de construção ali, onde o jogador e o goleiro quiseram sair jogando na grande área, forçou uma linha de passe no meio campo, o Atlético roubou e fez o gol. Marrone fez jogadas incríveis, ele mapeia esse terreno, ele faz com que o Atlético jogue a sua intensidade. O Varley entrou muito bem, o Gustavo Maia também, o Gustavo Coutinho que saiu para a entrada do João Pedro, que teve uma partidaça também. Destaque para Leandro Vilela, que ali no meio campo comandou as ações. O sistema defensivo com o Barreto também muito forte. O Guilherme Lopes. Então, assim, um conjunto todo do Atlético foi muito incisivo, mereceu a vitória do primeiro ao último minuto. E muitos podem achar, mas você falou lá na Rádio Band News, no local que você trabalha, que se o Atlético empatasse poderia comemorar. Sim, e até de fato não tiro esse comentário meu, foi um comentário que eu fiz, acreditando que nos últimos 5 jogos o que o Botafogo entregou. Ele fez 4 gols contra o Juventude no último jogo do primeiro turno, vinha de 4 jogos no retorno sem saber o que era derrota, empatou com o líder Criciúma dentro lá do estádio de Santa Cruz, e para mim ele viria complicar a vida do Atlético, visto que o Atlético tem uma pressão maior sobre si, o seu presidente contesta, cobra, vinha de um resultado negativo diante do Londrina, mas não foi isso que se viu. Palmas para o Atlético e palmas pelo que eles fizeram dentro de campo. E claro, eu fico chateado comigo pela análise errada que eu fiz do jogo, mas o campo mostra e fez com que o campo mostrasse um Atlético muito dominante do início ao fim, um Atlético que mereceu de fato vencer por 3-0, um resultado elástico. Foi o único time goiano que venceu, o Goiás empatou com o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, onde as substituições forçadas, né, por lesão do Anselmo e também lesão do Cadu Souza fizeram com que a leitura dele de jogo não fosse a mais assertiva, chamando o Cuiabá para o seu sistema defensivo, fez com que o time do Cuiabá empatasse o jogo diante do Goiás. Foi um ponto que o Goiás conseguiu, ou eu penso que foram 2 que deixou lá, mas o Goiás também não conseguiu vencer na rodada, tem 2 jogos em casa agora, fará contra São Bernardo de Fortaleza aí a tentativa de ser relançado no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova foi outro time que visitou também fora de casa o seu oponente, foi ao Germano Grieger lá em Ponta Grossa, ficou no 0-0 com a equipe do Operário, e eu acreditava que se o Vila fizesse um pouquinho mais de força, poderia até vencer o jogo, mas ganha um ponto na corrida aí rumo à Série A. Agora o Juventude é o novo líder, o Vila tem 4 pontos da liderança, 3 pontos atrás do Criciúma, que é o G2, então o foco de andar sempre próximo do G1 e G2 ainda se mantém. O Vila que faz agora nos próximos 3 jogos, 2 dentro de casa, enfrenta a equipe do Ceará dentro dos seus domínios, depois visita São João del Rei, onde vai enfrentar o Atlético e volta para receber o maior clássico aí, um dos maiores clássicos dessa Série B, ao lado de Fortaleza, Ceará, Vila e Goiás. Para mim são um dos maiores jogos que essa B-Zona tem. Depois, esse recorte interessante do Vila, que vem de vitória diante do Atlético e vitória também diante da equipe do um atropelo em cima da Ponte, e agora chega a 7 de 9 pontos nos últimos 3 jogos, não sabe o que é derrota, se recupera no retorno em 5 jogos, tem 7 de 15 pontos, ou 7 de 9, e o Vila tem quase 50% aí dos pontos atingidos dentro desse Campeonato Brasileiro no retorno. Juventude, para mim, foi o time-chave dessa 24ª rodada, uma vitória maiúscula, venceu de virada o time do CRB, que não vinha sendo derrotado desde a estreia do Fábio Matias contra o Goiás, que ele empata em 2-2, foram 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, um recorte super interessante do Fábio Matias, e sofre sua primeira derrota no 8º jogo. Então, assim, uma derrota
que é para um time muito forte, um time muito dominante, esse caso do Juventude, que só tinha tomado um gol dentro de casa da equipe do Sport e agora toma outro gol de um time do CRB que cria demasiado, que fez o gol, jogou muito bem o primeiro tempo, mas na segunda parte, Safira e também Allan Kardec fizeram os gols da virada. Juventude é o novo líder da 24ª rodada e com muitos méritos esse Juventude chega à liderança, mostrando solidez defensiva, 13 gols sofridos apenas, dentre 24 jogos. Não é para a gente deixar passar barato isso. Tem um treinador Barbieri que demora todos os inícios do seu trabalho pegarem a forma como ele gosta de trabalhar, mas quando os times conseguem encaixar da forma que ele exige, da forma que ele pretende de leitura do jogo, o time do Barbieri sim é um time encardido. Eu estive trabalhando no Goiás 0, Juventude 1 e pude ver uns times com linhas bem compactas, sabendo do que faz em campo, os jogadores são criativos, ali do meio campo para frente eles sabem exatamente aonde tem que se posicionar. Eu vejo essa Juventude aí caminhando a passos largos aí para um acesso, uma possibilidade. Faltam 14 jogos, o Juventude com mais 7 vitórias garante o acesso direto. Eu creio que 65 pontos dá esse acesso, 66. Juventude tem 45, mais 21 vai para 66. Certamente ninguém o tirará desse G1 ou G2. Difícil? Não, mas 50% dos jogos, a cada 2 jogos ele tem que ganhar um, essa é a meta. Não foi batido dentro de casa desde que o Sport foi lá vencer, então se ele continuar cumprindo os jogos que tem como mandante no Jacone, eu vejo que o Juventude dificilmente vai deixar essa posição ali do G1 ou G2. O Criciúma vem oscilando, né? O Criciúma nesse retorno, ele empata com o Náutico e com o Botafogo, ele perde para o Fortaleza na última rodada, ele vem no recorte com uma vitória apenas em cima do Goiás, né? Então ele tem derrota para Atlético e Fortaleza, empate contra o Náutico e também contra o Botafogo. São 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória, 5 de 15 pontos, conseguiu 1/3, é muito baixo o aproveitamento para um time que quer ser líder, quer ser campeão, tanto que ele deixa essa liderança. Então para mim está tudo em aberto, essa Série B cada vez mais emocionante. Vejo um Fortaleza começando a ser imbuído pelo seu torcedor cada vez mais forte, essa sinergia Paulo Autuori e os jogadores parece que estão começando a se dar bem. Ele jogou muito bem nos jogos da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras, agora venceu e bem o Criciúma, algo que ninguém tinha feito fora de casa, dentro do Heriberto Wilson. Nessa Série B ninguém conseguiu bater a equipe do Criciúma e ele foi lá e conseguiu. Então eu vejo esse Fortaleza nos 2 próximos jogos podendo também encostar de vez lá em cima, enfrenta o Operário dentro da Arena Castelão na 25ª rodada e depois visita Goiânia para enfrentar o Goiás no estádio Ali Pinheiro. São 6 pontos aí que com certeza, caso o Fortaleza consiga, ele vai estar mais inserido aí nessa luta pelo G1 e G2. Lembrando que ele está separado por 5 pontos do líder, ainda é uma pontuação, digamos, aceitável, mas nunca podemos tirar os olhos de um time que tem um orçamento, qualidade técnica como Sacha, Luiz Fernando, jogadores ali possantes ali no último terço, jogadores que entregam como o Pedro Henrique, né? Tá crescendo, tá ganhando mais minutagem. Então eu vejo esse Fortaleza vindo muito forte aí na sequência do campeonato. Outro jogo que me chamou a atenção, o Ceará, né? Começa perdendo, empata com Londrina e aí cria aquela certa instabilidade do torcedor. Será que vai, não vai? E de repente o Ceará vira, faz 2-1, vence o jogo, afasta um pouco a crise, mas também não podemos esquecer que o Ceará está sendo bem perseguido de perto do Avaí, que chega à sua 3ª vitória seguida. Ele bate o Operário fora de casa, depois bate o Sport lá na ressacada, vence a Ponte Preta fora de casa e agora vai receber o Atlético Goianiense buscando a 4ª vitória seguida. O Avaí já deixa a zona de rebaixamento para outros times, já começa a querer incomodar ali na casa dos 30, 32, caso vença o Atlético Goianiense. É um time que também tem calejo de acesso, um time que sabe jogar essa Série B e agora enfrenta o Dragão no próximo domingo à tarde. Jogo esse estava marcado para de manhã, foi solicitado pelas diretoria dos 2 times para que mudasse o horário, concordaram. Avaí recebe o Atlético Goianiense sábado, domingo à tarde, lá no estádio da Ressacada. Jogo bom, jogo grande, o Avaí no recorte interessante, o Atlético uma vitória maiúscula, vai dar o que falar, sem sombra de dúvidas. Outros resultados também normal, assim, que me chamou pouca atenção, o Grêmio do Horizontino venceu 4-1 o Atlético. Eu até acreditava que o Atlético poderia complicar lá, mas a verdade é que o Grêmio do Horizontino chega de fato nesse G6, tem Anderson Moreira como um grande treinador, conseguiu acessos, títulos, e vai colocar esse Novo Horizontino aí para incomodar de fato esses outros times que estão lá em cima. Vejo também o Grêmio do Horizontino com 2 vitórias, maiúscula, né? Aplicou 4-1 no Atlético fora de casa, então
ele vem muito forte. Forte não vem tanto o São Bernardo, que perde força, né? Ele tá oscilando, não é aquele time tão mais regular como foi no início do campeonato. Empatou com o Náutico em 1-1, jogando lá no 1º de maio. Foi um jogo um pouco morno. E o Sport Recife, já que estou falando do time pernambucano, aplicou 3-0, passou o carro em cima do América. É o que tem que fazer, bate, não é aquela coisa, apanhei pro bêbado. Não, esse bêbado foi o que aplicou 3 no Fortaleza na Arena Castelão. Mas o Sport nem tomou conhecimento, fez 3-0, Perotti sendo peça fundamental desse Sport, fazendo mais um gol, chegando aí a um número muito interessante nessa Série B. São mais de 9 gols, 9 participações de gols. Os números de Perotti é muito potente e faz com que esse Sport também esteja ali dentro já na iminência do G6, muito próximo ali do pelotão de cima, e nós nunca podemos tirar os olhos de um time que é como o Sport, que chega a 38 pontos ali na tabela de classificação. Juventude é o primeiro, 45, Criciúma 44, Vila 41 na terceira posição, Grêmio do Horizontino e Fortaleza 40, sexto lugar para o Sport 38. É assim que finaliza a 24ª rodada, e nós vamos estar aqui juntos analisando depois a 25ª rodada, e claro, com muita análise, muitos dados e jogos que chamam a atenção. A 25ª rodada já tem muitos confrontos interessantes aí e nós vamos trazer tudo aqui no nosso canal. Fechou? Então compartilha o vídeo, deixa o like, espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!